Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já vai avisando o pessoal que a gente já começou. Compartilhando aí a live com o pessoal. Hoje começamos uma nova série. E eu tô muito animada com esse tema. Quantos aqui gostaram do tema? Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, vamos convidando todo mundo. Oi, Patrícia. Amou o tema, Denise? Eu também, gostei demais. Super criativo. Que bom, que bom. Boa tarde. Exatamente isso. Queremos mexer com algumas coisas aí do passado. Estabelecer alguns novos processos. Oi, Joaquim. Fabiana, que bom. Que bom estar com vocês. Temos até um fundo musical a nossa live hoje. Sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Vai avisando todo mundo aí que a gente já está online. Bom ter vocês aqui. Que bom, que bom. A gente também está muito feliz, muito feliz. E, gente, os depoimentos do curso estão sensacionais, sensacionais. O que eu mais gostei foi a história. Fui fazer o curso sobre carência para poder ajudar uma pessoa que eu acho que ela é muito carente. No primeiro exercício eu descobri que eu sou super codependente. Amei, amei. Gostei muito. Quem esteve aí conosco, queria agradecer a presença de vocês. Foi bom demais, muito bom. Ela chegou, ela chegou. Vamos conectar aqui para a gente começar. Olá, Olá! boa tarde, pessoal. Ó, o nosso produtor mandou colocar uma musiquinha aqui, ó, mãe. Ah, é? É, Ótimo. É bom que ele fica vigiando a gente, né? fica. Ai, ai, que Lançar um bom. sertanejo aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que bom. Esse é goiano. O pessoal curtiu o tema da live. Aumenta, Ruth. Da praia. Vamos ensinar o A povo a dizer dizer adeus. adeus. Aprendi a dizer adeus. Aprender, tá vendo? Amores vem e vão. Aves de vera. Eita, Goiás. Homenagem aos goianos. Os goianos de pé rachado. Todo mundo cantando, não aprendi a dizer adeus. Uhul. Ó, o pessoal do curso, tava contando aqui antes de você entrar.
um depoimento que eu adorei logo que eu recebi depois do curso, que dizia o seguinte, que eu fui fazer o curso porque eu me relaciono com uma pessoa que é muito carente. Mas na primeira tarefa eu já descobri que o codependente sou eu. É o codependente salvando o carente. Exatamente. É isso mesmo. Amei, amei, amei. Ah, essa foi boa. Foi boa, gostei muito porque realmente a gente tem muitas descobertas no curso de sábado, né? Foi, com certeza. Muita experiência interessante, né? Muita experiência e eu estou gostando muito das devoluções. O pessoal amou os exercícios. Então, quem O não que fez aí, eu acho que hoje o Rafael tem uma surpresa aí para quem não fez os últimos cursos. Já vai estar disponível para venda através de uma nova plataforma aí, todos os nossos cursos agora. Vai ficar tudo junto na mesma plataforma. Vai ser bem legal e fácil de adquirir. Que bom, que bom. Eu acho que o melhor, aquilo que nós falamos, né, que a consciência é o primeiro passo para toda mudança. Todo processo de crescimento passa pela conscientização. Por isso, tantos exercícios e tarefas, né, porque é só enxergando que a gente pode tomar uma providência, né? É verdade. Ó, mandei fazer minha boneca, expectativa para o Geração em Movimento. Isso aí, gente, as inscrições de Uau, Geração em isso Movimento aí. já estão abertas. geraçãoemmovimento.com. Entra lá, já faz a sua, garante sua vaga. Temos pouquíssimas vagas para presencial e aí vaga para online algumas centenas, mas a vaga para o presencial já está acabando. Então é bom que se você quiser assistir lá de forma presencial, com toda a segurança, nós temos algumas vagas para isso. E dessa vez a gente aumentou um pouquinho, né? Nós vamos até as 2 horas, para a gente não ter que ficar correndo, né? Nós queremos fazer todos os exercícios também, bastante informação e também as tarefas, né? É verdade. Então, hoje o tema Ruth Lessa. Como é que é essa história de precisar dizer adeus? Esse tema é muito fascinante, porque, na verdade, nós somos criaturas de apego, né? Nós temos uma tendência, nós nos apegamos, isso é parte da natureza humana. Verdade. Nós nos apegamos a pessoas, a objetos, a animais, e vai ter assim, isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Isso nos torna humanos. Isso tem muito a ver com a nossa natureza humana. Somos criaturas de apego, mas paradoxalmente somos desafiados a crescer o tempo todo. Exatamente. E entender que essa vida é feita de ciclos, né? Esse crescimento, ele é interessante porque a gente precisa perceber que vamos viver vários ciclos e vários momentos na vida também. Porque quando a gente fala que a gente se apega a alguma coisa, a gente quer aquilo pro resto da vida, né? E o apego é isso, né? Então, a vida é um paradoxo nesse sentido, né? De que nós nos apegamos, né? Fazemos vínculo e muitas vezes temos que abandonar, que deixar esse vínculo para seguir em frente. Então, isso não é algo fácil, né? Porque a tendência nossa é permanecer. Nós não gostamos não gostamos de crise. Isso. Então, assim, eu gosto muito... E é interessante isso, fala. porque as pessoas mais apegadas, né? Existem as pessoas mais apegadas, as menos apegadas, as nada apegadas, mas as pessoas mais apegadas sofrem muito ao encerrar os ciclos da vida, né? E é isso uma das coisas também que a gente quer trazer ferramentas para vocês, para como encerrar esse ciclo, porque na verdade querem perpetuar aqueles momentos eternos de prazer e de alegria, né? Então eu quero ficar ali... Deixa eu te falar algo. As pessoas desapegadas, elas têm medo, porque elas não querem se apegar,
porque elas sabem que em algum momento corre o risco de perder. De perder, exatamente. Então não adianta, todos nós temos que aprender, né, a lidar com esses dois aspectos da vida, com o apego e com a separação, porque a vida é assim, é um ciclo, você nasce e já ao nascer você já está vivendo o ciclo, né, de sair do ventre da sua mãe e aos poucos ir se distanciando até o fim da vida, que é o desapego final, que é partir para a vida eterna. Que coisa, né? Que coisa. Então, assim, é o grande, talvez, eu estava lendo algumas coisas sobre isso, Ruth, então, alguns filósofos dizem que o grande desafio da vida é o desapego. É o desapego. Ao mesmo tempo que somos criaturas de apego, a maturidade espiritual e emocional passa por esse desapego. Passa por esse desapego. E por entender os ciclos, né, e os momentos que a vida passa. Né? Eu acho que essa consciência, essa percepção também de que a vida é feita de ciclos, ela é muito importante. Porque isso leva a gente a pensar que tudo tem um início, um meio e um fim. Né? E que como vamos lidar com isso, né? Isso aí é super interessante porque parece uma coisa meio clichê, mas a consciência vai vir quando a gente começa a perceber esses momentos, né? Sim, sim. Do que está acontecendo na nossa vida. Então, acho que o primeiro pano de fundo que a gente começar essas lives sobre isso, sobre aprender a dizer adeus, é entender isso. Que a vida é feita de ciclos e é muito bonito quando Eclesiastes fala isso de uma maneira tão clara, né, Ruth? Ele diz assim, tudo na vida tem o seu tempo ou a sua hora. Há um tempo certo para tudo. Aqui é fantástico, ele diz, é hora de nascer e hora de morrer. Olha isso, é assim. Sim. É hora de plantar e hora de colher. Hora de matar e hora de curar. Matar aqui no sentido, tem momento que você tem que matar certas coisas. A hora de curar, hora de destruir e hora de construir. Hora de chorar e hora de rir. Hora de lamentar e hora de se alegrar. Hora de amar e hora de se afastar. Olha isso. Hora de abraçar e hora de se distanciar. Hora de ganhar e hora de perder. Eu estou lendo uma versão um pouco diferente. Hora de ser, olha isso, gostei disso aqui, Ruth. Hora de segurar e hora de largar. Hora de largar. Essa Fantástico. versão é muito interessante. Hora de segurar e hora de largar. E isso aqui, para mim, resume a nossa live de hoje. Né? É essa que a gente chama a realidade dos fins. Né? Há um tempo para todo propósito. E que se esse tempo for estendido além do que é saudável, nós começamos a adoecer. Exato. E aí que está a grande percepção do momento de dar fim às coisas, né? Isso, porque você imagina uma criança que ficasse eternamente mamando, por exemplo, que não... Então, assim, você imagina o treinamento, a importância dos pais começarem a treinar os filhos desde o momento de desapegar da chupeta, por exemplo, da mamadeira. Eu lembro, Ruth, que você negociava com a gente a mamadeira. Claro que você não vai lembrar, você era pequenininha. Você falava assim, só mais hoje, mãe, só mais hoje, eu prometo. Dramática que só. Aí nós fomos fazendo o quê? Nós fomos diminuindo aos poucos, até chegar um dia que era apenas uma vez por dia. E aí você ficava, só mais um, só mais um. Então, assim, a gente via essa dor, né? Mas por isso que é importante ter pais saudáveis, porque se eu preciso dar conta de atravessar com meus filhos essas etapas. Isso. É um treinamento, não é? É um treinamento e é interessante a gente até perceber isso, que é o encontro com a dor, né? Sim. Algumas dores pequenas, outras dores grandes, mas é também uma possibilidade da gente ensinar para os nossos filhos de que tudo tem um tempo determinado e que aquele tempo acabou. E outra coisa, Ruth, a dor não mata, tá? Isso. Não mata, nos fortalece.
acontece. Não, é, assim, é a percepção, né? Porque muitas pessoas... você sabia, que, filha, que um dos grandes medos das pessoas é o medo da dor. Da dor. Por isso é difícil desapegar. Você pensa, né? Você acha que você não vai conseguir sobreviver. É verdade. Acho que algumas dores, né? Esse final de semana a gente estava conversando, eu falei que eu fugi da dor do parto normal, né? Sem crise Não, nenhuma. Ruth, você não fugiu, não. Você só Só repetiu, filha. repetiu, né? Mas é interessante isso, porque a gente tem parece que alguma coisa sempre leva a gente para buscar o prazer, né? Para buscar aquilo que é mais rápido, aquilo que dói Ah, sim, menos, sim, né? sim. E essa percepção de que a dor não mata é uma verdade importante para que a gente possa passar pelas crises da vida, né? E assim, e outra coisa que é importante é a gente se permitir e permitir que as pessoas, quando estão desapegando, ou porque alguém morreu, ou por causa de um divórcio, ou mesmo uma etapa da vida, preciso chorar e lamentar. Sim, Não é uma coisa estoica assim, nossa, né, agora eu tenho que me desapegar. Vai doer exatamente porque nós somos seres humanos e vamos sentir. Então, por isso a importância que nós chamamos de fazer o luto. Né? Divórcio é a mesma coisa. Então, assim, me impressiona o fato de, às vezes, encontrar pessoas que já estão separadas fisicamente e até judicialmente há anos, 10, 15, 20 anos, e ainda estão emocionalmente apegadas àquela pessoa que já se foi. Né? Então, sim. é importante, a gente quer trabalhar bastante esse tema, porque, às vezes, olha, Ruth, que coisa interessante, você vai viver um relacionamento ou até um trabalho, alguma coisa que vai te dar, vai ser muito bom para você, mas chega uma hora que não é melhor, não é bom mais. A coisa já não está funcionando e a gente permanece. Uhum. E a gente permanece, e é interessante que, assim, uma das coisas que eu faço muito, que eu aprendi uma vez escutando uma história do Bispo Robson. Ele, quando aconteceu uma situação muito dolorida na vida dele, no ministério dele, ele disse que o seguinte: um dia ele decidiu que ele ia parar de sofrer. E ele falou, não porque o meu sentimento tinha mudado ou que o sofrimento tinha afastado de mim, mas racionalmente eu decidi que a partir daquele dia ali, aquilo não ia ter poder mais sobre a minha vida. Uhum, Então uhum. eu tenho muito eu nunca me esqueci disso, como as histórias marcam, né? E É aí eu verdade. também eu tenho tentado colocar isso em prática na minha vida. Bom, é até tal dia e acabou depois, para que a gente, porque senão a gente fica entrando naquele É o vitimismo. encerramento, sim, é um Uhum, encerramento, é isso que a gente está falando, né? exatamente. É, é, o ciclo precisa terminar, encerrar, tem a fase do choro, do lamento e o encerramento, né? Tanto que quando a gente acompanha uma pessoa num processo de luto, porque alguém morreu, ou no processo de divórcio, a gente trabalha com essa ideia. Vai chegar uma hora que a gente encerra. Né? Então, como ajudar o bebê a desapegar do peito? A grande questão é você dar conta de fazer esse processo, porque dói na gente também, tá? Por isso que os pais e as mães precisam amadurecer, porque quando eu estou consciente e eu trabalho isso, eu consigo, porque o bebê não vai desapegar, você que tem que ajudá-lo a desapegar. Eu já contei aqui a Sim. história de uma pessoa que me procurou porque a filha dela já estava com quase de 2 anos, acho que era 1 ano e 8 meses, 2 anos, ainda estava mamando no peito. E a criança não falava, não dormia e vivia ansiosa, né? Então ela me pediu ajuda, eu peguei e falei, é você que está com dificuldade de liberar essa criança. Então, quando ela caiu em si, quando ela se deu conta de que a dificuldade era dela, ela trabalhou essa dificuldade, então ela começou o processo gradativo de desmame, tirou o peito da noite, depois o da tarde, ficou só o da manhã, e nós fizemos um processo de uns 2 meses até que finalmente
Desmamou. E ela fala assim hoje, a minha filha é outra criança. Não adianta, gente. Cada ciclo tem que ser vivido e tem que ser encerrado. Encerrado, exato. A fase do bebê, a fase da criança, a fase da pré-adolescência, adolescência, entrar na vida adulta e assim vai. Deixa eu te contar uma história um depoimento do curso. Sim. Que uma das coisas que ela fez depois do curso foi falar para os filhos irem dormir cada um no seu respectivo quarto. E diz que as crianças pularam de alegria. Eba, vou poder dormir no meu quarto. Sério? E aí ela viu que a carência era dela e não das crianças. E ela achava que as crianças que tinham necessidade de ficar com ela. Então isso é interessante, porque quando você fala a carência é da mãe, às vezes o apego é da mãe, às vezes é isso, essa insegurança da mãe. Então, o que eu oriento muito às mães? Criar outros momentos de contato físico com o filho que não seja só o peito. Porque o filho também sente parte daquele acolhimento, né? Vai sentir, e a mãe também vai sentir. Então, isso é importante, né? Para a gente poder fazer essa transição. E outra coisa, Ruth, que é muito importante, que é para que você tenha coisas novas na sua vida, você precisa deixar o velho. Sim. É impressionante isso. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não, não. Então, muitas pessoas anseiam por algo novo na vida, é uma etapa nova, mas estão agarradas, estão presas na etapa anterior. Então, o processo de despedir olha, Ruth, a palavra despedir, sabe o que significa? Deixar de pedir. Uau. Despedir. Deixar de pedir. Interessante isso, né? Muito, muito. Deixar de pedir e conseguir dar um passo além. Porque hoje a gente entende que a saúde mental é movimento. Né? Essa capacidade de você se mover. Uma coisa interessante que a gente observa também na nossa experiência clínica é que às vezes as pessoas ficam apegadas até nas suas casas. Elas moram num lugar e às vezes têm oportunidade. Eu tive um caso muito interessante que as pessoas, eles mudaram o sonho. O sonho era morar perto da praia. Aí o que eles fizeram? Juntaram, trabalharam e se mudaram. Só que eles não se despediram daquela vida que eles tinham no bairro que eles moraram. Virou um inferno. Aí eles falaram assim, como é que pode? Era nosso sonho morar aqui, morar perto da praia e tal. Eu falei, é porque vocês estão ainda apegados a uma vida inteira. Os dois nasceram no bairro, né? E passaram uma vida inteira ali. Eles mudaram para cá com mais de 40 anos. Nasceram ali, cresceram ali, casaram ali, tiveram os filhos ali. De repente muda. Pum, as pessoas acham que é assim, é mágico. Não. Aí o que eu fiz com eles? Vai voltar lá, vai despedir da casa, vai despedir dos vizinhos, vai despedir da família. Fizemos um processo emocional para que então eles pudessem dar conta. Olha que coisa incrível. Dar conta de serem felizes nesse novo endereço. É verdade. Então, a gente está falando que até das coisas a gente precisa desse movimento do desapego, né? Da despedida, né? E é interessante que eu conto uma história quando eu vou falar sobre despedido, que isso é importante. Eu lembro que eu juntei dinheiro para comprar uma jaqueta, eu já falei isso aqui na live, uma jaqueta cara, um blazer jeans de uma loja cara, e aí eu juntei dinheiro, fui lá e comprei parcelado o negócio. E um dia eu larguei ela no lugar e eu nunca mais vi, né? E aquilo me deixou numa raiva, né? Até que eu tive que ir me despedindo, falar a verdade. E aceitar a perda. Isso. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas cheias de mágoa, cheias de pesos emocionais, exatamente porque nunca se despediram de coisas simples da vida. Né, de ciclos que são isso, um filho que cresce, um filho que larga a mamadeira, um filho que vai para a escola e não sente mais sua falta, né? Essas coisas são importantes a gente... E Ruth, isso é tão sério que a gente trabalha isso, né, na nossa clínica, que
Às vezes uma pessoa rompe e vai embora, foge, não se despede. Lá na frente ela tem que voltar. Isso me impressiona. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Muito do nosso trabalho terapêutico é ajudar as pessoas a se despedir, né? Por isso que nós Exato. usamos os bonecos, usamos rituais, né? É tão importante. Não, olha essa pergunta, mãe. E quando existe um guarda-roupa dos avós em seu quarto e sua mãe tem um valor muito grande por ele, o que fazer? Tem que convencer essa mãe que precisa despedir, né? Então, isso é outra Uhum. coisa. As roupas das pessoas que morrem, né? Ruth, lembra aí que nós vamos fazer uma live sobre acumuladores. Vamos, Tá? vamos. Acumular coisas é um sinal que está apegado emocionalmente, tá? Dificuldade, a pessoa que tem dificuldade de jogar papel fora, roupa que não usa mais, sapatos e coisas, e vai por aí afora, né? O apego é sempre emocional. Sim. Então, acumuladores compulsivos, aquelas pessoas que enchem a casa de lixo, sempre atrás dessa pessoa tem uma dor que não foi resolvida. Uhum. E uma das coisas que eu te mandei, que eu achei super interessante, que uma discípula me mandou, foram as joias afetivas que eles estão fazendo agora. É Um verdade. cordão umbilical, cinzas, com a voz de pessoas que já morreram, gravação, ursinho com voz daquelas pessoas que já morreram, né? Ou Joias seja, é com a maneira cordão de umbilical dos filhos. manter a pessoa presa. E essa é a nossa posição, né? E não é só nossa, de muitos Uhum. pesquisadores e autores, né? Ficar guardando o cordão umbilical do bebê, o dentinho, é um simbolismo, porque nós temos que lembrar que nós somos seres simbólicos. O que acontece fora de nós está acontecendo dentro de nós, tá? Exatamente. É, Exatamente. E assim, essa coisa desses ciclos, né? A gente pode dizer que são crises, né? Vamos dizer assim, né? Que sim. são crises de desenvolvimento. Então, assim, Ruth, uma coisa interessante é que uma das dos significados da palavra crise, que eu até trabalho muito no livro, né? No livro, como é que chama meu livro? Superar Crise? Como Como superar superar? crises. Vai ser Que lançado terça-feira em todas as plataformas online. isso, viu, gente? Então, assim, um dos significados da palavra crise, sabe qual é? Separar. Olha que Uhum. coisa interessante, Ruth. Então, ou a gente conscientemente começa a fazer o processo de deixar, de dizer adeus, né? De se despedir, ou vai aparecer uma crise. A crise é sempre para desestabilizar algo que está congelado. Sim. Por quê? Porque a vida ela é um fluxo contínuo. O fluxo da vida é para frente, é para crescer, é para ir, E é né? interessante que todos nós temos uma energia X, né, para viver a vida. Vamos É, dizer assim, uma quantidade X de energia para viver a sim, vida, para sim. construir. Se essa energia fica paralisada no passado, nas coisas mal resolvidas, a gente não consegue fluir para o futuro, É a né? melhor, Então, isso, Ruth, isso, a melhor metáfora disso é o princípio da poda. Pensa num jardim, numa roseira. Olha que coisa interessante. Para você ter uma roseira muito bonita, você precisa tirar aquelas rosas que não vão crescer muito. Olha que coisa interessante. Você vai tirar as rosas fraquinhas, você vai tirar o entulho, você vai tirar tudo aquilo que pode estar sugando a energia daquela rosa para que ela possa florescer. Impressionante uhum, isso. Até a natureza, né? A própria natureza mostra para a gente essa verdade. O princípio da poda, né? O princípio da poda numa roseira, o princípio da poda nas parreiras, nas uvas, né? O princípio da poda nos pés de azeitona. É uma coisa assim sensacional isso, né? Entender que
É preciso tirar o velho, tirar o fraquinho, aquilo que não deu certo, para você seguir em frente. É verdade. Então, isso são crises que a gente vai ter que enfrentar durante toda a nossa vida, né? Essas A crises. ideia, exato, Ruth, a ideia do livro é interessante. Eu já até tinha até esquecido, eu reli o livro hoje. A gente, É né? muito bom esse Porque, livro. porque você vive, é uma experiência, inclusive assim, a história, eu conto história de pessoas reais que eu acompanhei, que passaram por dores muito profundas e que prevaleceram e que hoje estão muito bem. Isso é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada hoje de ver, né, a história de algumas pessoas que passaram pela nossa vida já, algumas estão próximas, né, Felipe? Felipe é uma pessoa que está aí, não é, É Felipe? verdade. E que assim, aprendeu a se despedir de muitas coisas, né? Eu não sei se a Eliette está aí. A Eliette é uma pessoa que há muitos anos atrás estava num nível de sofrimento tão profundo, né, Lili? Mas você está Chegou, aí. chegou. E eu menciono a Eliette no livro porque ela chegou na minha clínica, né? Ela chegou no meu consultório com uma dor tão profunda que ela não queria nem viver mais. E à medida que ela foi desapegando, que ela foi despedindo, nós fizemos muitos movimentos. Olha o que ela virou. Tudo se fez novo. Não é verdade, Lili? Dá um ok aí. Felipe também, né? Eu lembro muito, eu tenho muitas memórias do Felipe, que hoje é um grande homem de Deus, bem-sucedido, que é como um filho para nós, né, Ruth? Ele é É como um irmão verdade. que a É. gente ama, assim, e que viveu conosco um tempo de muita dor, mas que foi se despedindo, foi deixando para trás até se tornar a pessoa que ele é hoje. Então, Exato. gente, isso é sensacional. E é Isso possível. funciona. E é verdade. O nome do livro é Como Superar Crises e ele está sendo lançado online, né, na Amazon, Google Play, em todas essas lojas de e-books. Então, a partir de segunda-feira, em todas as mídias sociais da Vispana, vocês já vão ter os links para você adquirir esse livro. Esse livro é maravilhoso. Isso é muito bom. E é interessante isso, né, que essa coisa do deixar ir, da despedida, de dizer adeus, né? É tão interessante que quando a gente deixa, a gente percebe, cara, não precisava daquilo mais. Né? Você já teve essa sensação, mãe? Quando você Sim. deixa algumas dores, deixa algumas mágoas, você fala, gente, como é leve, como é bom viver, né? Desse jeito, sem isso mais na minha vida. E a gente fica apegado porque a gente acha que a gente não vai conseguir viver sem aquilo. Você lembra quanto tempo você demorou para mudar de Brasília para cá, Rutinha? Muito tempo. Queria ir todo mês Foi, para Brasília. A gente foi, foi, né? Todo mês a gente ia para assim, Brasília. olha, não foi só você, não. Eu também. Foi difícil para todos nós. Foi. Mas a Ruth chorava, ela queria falar, ficar com a prima dela, com as amigas dela. Foi muito duro para nós. Eu demorei, por exemplo, gente, o casamento, o vestido da Ruth foi feito em Brasília, É. né, Rutinha? Marido é de Brasília. O marido é de É, Brasília. Então, é assim, verdade. agora a consciência disso, né? Nós despedimos, fizemos vários rituais e fomos fazendo todo esse processo. E eu lembro que uma pessoa falava assim: eu não acredito que você prefere Brasília do que o Rio de Janeiro. Eu falo, verdade. Brasília não tem mar, Brasília não tem essa visual. Mas sabe por quê? Por causa dos vínculos Dos vínculos. afetivos, né? Sim, Eu tive que deixar minha irmã, minhas sobrinhas, meu sobrinho. Então, assim, foi um tempo muito doído, foi. A mas gente era muito junto, né? Até porque quando a gente muito, estava em Goiânia, a gente estava sempre em Brasília. Então, vir sempre. para o Rio era desconectar de uma forma bem mais profunda, né? E Então, é dolorosa. dolorosa. E eu lembro, mãe, porque hoje em dia é tão fácil, né? As meninas, a Rebeca, quando foi morar nos Estados Unidos, a gente falava com ela por Nextel, né? A É, Raquel morou nos Estados Unidos agora, a gente falava direto, WhatsApp, era uma coisa assim, parece que ela tá ali do lado.
Mas a gente, na época que a gente veio para o Rio, há 20 e tantos anos atrás, lembra quanto era caro ligar uma ligação? Nossa, nossa. Era difícil demais ligar. Difícil, a gente era o e-mail, né? Era a única forma que tinha, além das ligações caras, era o e-mail que estava. Então, assim, viver esse processo realmente nos amadureceu muito, nos tornou mais fortes, mas não foi fácil. Não, não foi. E é bom que você saiba disso, que não não é um processo indolor, mas extremamente saudável. Senão, se nós não tivéssemos despedido, nós não viveríamos aqui inteiras, né? Então, assim, o primeiro passo, Felipe, é a consciência. E é por isso que hoje a gente está falando, nós vamos ensinar a falar de processos, mas hoje nós estamos criando o pano de fundo. O pano de fundo é um processo, a vida se despedir, a vida é feita de ciclos, e nós precisamos ter essa consciência. Não é algo automático também, porque às vezes a gente pensa assim, mudei de cidade e acabou. Não, você pode mudar para outro país e ficar onde você está. Então, aqui, ó, eu sou péssimo com despedidas. Muita gente fala isso, eu não gosto de despedida. Claro que você não gosta, ninguém gosta. Ninguém gosta. Por quê? Porque significa perda. Isso, e a gente tem a tendência de fugir das perdas e das crises, né? Sim. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, né, muito difícil com essa coisa do Covid, o Felipe está falando isso aí, né? Muita gente está perdendo pessoas, nós vamos ter que fazer um trabalho bem forte nisso, né? Então, alguém está falando, vivi no Rio por 4 anos e nunca vivi de verdade. Então, assim, é isso que hoje essa primeira aula, essa primeira live é sobre esse pano de fundo, né? Essa percepção, quase que a filosofia da coisa, né, Ruth? É entender primeiro a necessidade. E aí, nas próximas lives, nós vamos avançar, né? E trazer mais informação para vocês. Mas o que a gente quer deixar hoje é essa percepção da necessidade de trabalhar no emocional, né? Não adianta, por exemplo, por isso que nós fazemos até terapia do divórcio. Infelizmente, né? Às vezes acontece, os divórcios acontecem. E é preciso despedir, chorar, lamentar, deixar ir. O que eu gosto muito dessa expressão também, deixar ir, né? Porque assim, eu posso não deixar ir, tá, Ruth? Sim. Eu posso... deixa eu te falar uma coisa. Você pode segurar algo ou uma pessoa dentro de você pelo resto da vida. E é exatamente isso que eu queria deixar bem claro, porque nós temos essa tendência aí, como seres humanos, de fugir das dores, né? E de fugir das despedidas. Por isso que não é algo natural. Quando a gente fala, é algo que precisa primeiro gerar consciência para depois gerar ação, porque não é algo natural. Então a gente está sempre atrás de tomar um remédio para tirar a nossa dor, né? Um analgésico, arrumar uma outra coisa para poder tampar aquela outra, né? Então a gente tem essa tendência muito forte dessa coisa da fuga, né? De enfrentar esses processos que são necessários na vida. Então eu acho que hoje, se você puder guardar uma coisa dessa live, esses processos são importantes para uma saúde emocional e para você crescer. Deixa eu falar, assim, alguém colocou aí que já se separou há 7 anos de uma pessoa, diz que despediu, mas nunca mais conseguiu relacionar. Talvez pelo medo de perder de novo, tá? Então, medita sobre isso. Às vezes a dor, a perda foi tão dolorosa, tão traumática, que o medo, isso é muito comum, tá? Muitas pessoas se fecham depois de uma perda dolorosa e têm medo de se arriscar novamente. Essa é uma hipótese. É tá? verdade. É verdade. Então a gente...
Esse medo. E a dor nos avisa alguma coisa, né, mãe? A dor nos avisa que tá na hora da gente investigar alguma coisa. Então, por exemplo, a dor e as dificuldades que eu apresento no hoje estão me mostrando que alguma coisa lá atrás precisa ser vista, né? Aqui a Aline Uhum. está falando, tudo passa, passa, mas você precisa enfrentar processos. Se você não Isso. enfrenta processos, não olha os processos, muitas vezes não passa, O né? tempo sozinho não cura, tá? Tudo passa se for bem trabalhado. Essa é a questão principal hoje do nosso trabalho. Muitas Sim. pessoas racionalmente pensam assim: ah, já saí, já fui embora, não estou mais lá. Mas está emocionalmente preso. Aí que está o grande lance do nosso trabalho, que é verificar, né, o quanto você realmente deixou ir. Como é que você sabe se sua vida está fluindo? Se você perdeu o medo de ser. Por exemplo, muitas pessoas se decepcionam com amigos e nunca mais fazem amigos. Muitas pessoas se decepcionam com um líder, por exemplo, com alguém, e nunca mais, né, Isso. se apegam novamente. Porque e esse é o grande perigo também, tá, Ruth? Além da pessoa ficar presa, o segundo risco é a pessoa se fechar, tá? É, é verdade. Porque assim, aprende uma coisa: amar é um risco. Se apegar a alguém, a um animal, a uma casa, algo é sempre um risco. Mas viver é um risco. E o que torna a vida bonita, né? O que torna a vida bonita é isso, são os vínculos, é o que torna a vida interessante, gostosa, né? É gostar das pessoas, estar com as pessoas, gostar do que você tem. E quando aquilo encerrar, dá a aprender, ó, tchau. Isso, é verdade. Então, é uma coisa interessante que a gente precisa avaliar essa coisa do processo, né? Esse processo Isso. precisa ser vivido e eu até acredito, mãe, que quando a gente está olhando o nosso hoje e a gente percebe que algumas coisas não estão fluindo, é olhar para trás e, de repente, repassar alguns processos que já foram vividos, mas que precisam ser atualizados, né? Por exemplo, exatamente eu estava atendendo um casal que está prestes a se casar e as situações de ex-relacionamentos, relacionamentos antigos apareceram novamente. Então a gente volta, a gente faz Uhum. esse processo de novo, né, de despedida, para que a gente possa avançar, né? Então isso é importante também. Estão perguntando aqui, o Família em Movimento é completamente online, O ok? geração, O o família, Geração, o agora é Família tudo em Movimento, online. tudo online. Então, onde você estiver, você vai poder participar dos nossos eventos, dos Nós nossos vamos, cursos. explica aí, Ruth, nós vamos ter algumas vagas que tem um número de pessoas que podem estar Isso, nós aglomeradas temos ali. 80 vagas presenciais e o restante vai ser online, tá? E esse curso, se você não puder assistir no dia 15/8, de 9 às 14 horas, não tem problema, você pode se inscrever, você vai receber o link e você vai poder assistir durante 30 dias, tá? O Geração em Movimento é um evento onde nós fazemos realmente, falamos muita coisa do que a gente já tem conversado aqui nas lives, mas o tema principal desse é a conquiste sua autonomia. Como a gente vai falar sobre o processo de despedida, Uhum. né, de Desistir, desistir, despedir. despedir. Exatamente. Então, isso é importantíssimo. E esse curso do Geração em Movimento vem dar mais bagagem para vocês aí sobre tudo que a gente está falando. E a coisa, assim, acho importante que se nós não trabalharmos esse processo de despedida, de deixar ir, nós vamos arruinar o presente por causa do passado. Exatamente. Então, assim, Ruth, uma coisa que a gente observa também é muitas pessoas que se separam e não fazem direitinho o processo de luto, o processo emocional da perda e todo esse processo, e aí casa de novo, carregando aquela bagagem.
E aí vai virar uma confusão no novo relacionamento, porque toda aquela dor que não foi trabalhada, aquela mágoa, vai reverberar no novo relacionamento. Olha que coisa séria. Exatamente, isso é verdade. E a gente só vai atualizando os problemas, né? Muda às vezes a pessoa, muda o contexto, mas a dinâmica é a mesma, né? Então, Exatamente. isso é importante. Já pode sim fazer inscrição. Entra no site geraçãoemmovimento.com. Deixa eu ler uma frase para você que eu achei muito legal. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que você vai dar. O que Uhum. importa é deixar no passado os momentos que já acabaram. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas possam ir embora. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Antes de começar um novo capítulo, é preciso terminar o antigo. Uau! Uhum. Muito legal, né? Então é preciso terminar o antigo para você começar um novo capítulo na sua vida. E é isso que a gente quer te desafiar e te ajudar. Assim, até para você que é pai ou mãe, por exemplo, ajude seu filho a se despedir dos brinquedinhos dele, daquela etapa. Então, às vezes, a criança é pequenininha, tem uns brinquedos, aí fica amontoado lá. Aí ela ganha outros, aí ganha outros. Então, eu acho que isso é um exercício muito bom. Você chamar seu filho e falar, olha, filho, esses brinquedos foi de uma etapa da sua vida. Agora, vamos dar esses brinquedos para alguém que você já ensina a criança esse processo. Eu acho que é um treinamento muito saudável, né? Às vezes você também faz isso, nós temos na clínica um jovem ou uma jovem que tem todas as bonecas dela da infância. E a gente fala assim, então você vai escolher uma, já que você quer guardar, mas precisa despedir, você não é mais criança. Uhum. Não é isso? Exatamente. E uma das coisas que no curso da carência alguém falou, né? O meu quarto é cheio de boneco, cheio de ursinho de pelúcia, né? Então, Uhum. assim, a gente precisa deixar essas fases, encerrar esses ciclos e compreender o quanto isso é importante, né? Compreender esses ciclos na nossa vida. Porque o tempo, né? É engraçado isso, né? Porque os anos, eles têm início, meio e fim. Os meses, as semanas. E a nossa vida também tem. Ciclos da nossa vida, né? Momentos da nossa vida tem isso também. Então, entender essa questão do tempo é fundamental para que a gente possa avançar, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente quer trazer hoje é a necessidade, tá? É a importância de olhar para isso e você nunca mais sair de uma situação para outra sem fazer algum ritual, alguma despedida. Nós vamos falar sobre isso na próxima live. O como vai ficar para frente. Hoje nós estamos montando um painel, um pano de fundo, né? Então, assim, muito do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos para ajudar as pessoas a crescer na vida, é exatamente isso. Uhum. Ajudá-las a se despedir. Né? Para que o novo venha, é preciso deixar o velho. É preciso deixar o velho. E eu gosto muito que no Velho Testamento tem uma frase que fala assim: para que venha a colheita nova, precisa comer a colheita velha. Então, assim, é incrível isso, né? Tanto biblicamente quanto filosoficamente, é importante isso, né? Entender que essa é uma dinâmica da vida, que Isso, isso faz exato. parte da nossa vida. Tá? Exato. E pensar aquilo que Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo. Se a sua filha quer um boneco, ela é adolescente, faz sentido, por um tempo. Mas vai chegar uma hora que ela vai precisar despedir das fantasias, dessas coisas, tá? Tudo tem um tempo. Uhum. E o tempo tem que ser de acordo. Não tem sentido um adulto ficar brincando de carrinho, Isso, é né? verdade. Não tem sentido uma mulher adulta, uma garota adulta, ficar com um quarto cheio de boneca. Inclusive, eu oriento meus clientes até mudar
a cor do quarto, fazer esse processo, ajudar porque a grande questão é o processamento emocional. Como eu tenho falado, nós somos uma sociedade muito racionalista. Nós achamos que apenas fazer as coisas que têm que ser feitas, que eu entendi que tem que ser feita, é suficiente. Não é. A nossa emoção é muito poderosa, muito forte. Nós passamos semanas falando isso, né, Ruth? Sobre a importância da emoção, quando as emoções não são trabalhadas, né? Então, essa necessidade, isso que a gente queria deixar hoje. Isso. E deixa eu te responder algumas perguntas aqui. Tá, sobre o curso vamos. Carência Nunca Mais, você pode entrar em contato comigo, mandar mensagem no meu direct ou no direct da Bispa, que a gente vai te passar o link, ou a partir de amanhã eu acredito que já vai estar na nossa bio também. Entra no nosso Instagram, ali tem um link chamado Linktree. Ali vai ter todos os cursos que a gente já deu, que você pode adquirir, tá? E o Geração em Movimento é através desse site, geraçãoemmovimento.com. Tá ok? Acho que é importante a gente deixar claro. E o livro, ele vem apenas digital dessa vez, tá? Não vai ser de forma física. E a partir de terça-feira, de segunda ou terça-feira, a gente já vai estar divulgando, mas você já pode olhar nas plataformas que você costuma comprar livro online, que algumas, inclusive a Amazon, já está disponível, mas o lançamento vai ser na segunda-feira. Ótimo! Isso aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Vamos então... Não vamos aprendi a dizer adeus. Então vamos aprender juntos, mas eu gente. tenho que aceitar, é verdade. Então, assim, nosso desafio é te convidar para essa jornada, né, de crescimento, de saúde, aprender. Nós não, por isso que eu gostei desse nome. Eu não aprendi, eu tenho que aprender, né? Então vamos juntos, vamos ensinar, vamos falar sobre isso, vamos primeiro tomar essa consciência, né? E isso funciona. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela tinha se mudado para outro país, mas ela não tinha se despedido, então ela teve que voltar, ir lá na casa da infância, despedir da família. Gente, isso é muito sério, tá? Então, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Aprender a dizer adeus. Aprender a dizer adeus. Nós não aprendemos naturalmente, é um processo, tá bom, gente? É muito verdade. obrigado. Obrigado por vocês estarem com a gente. Obrigada a todos que fizeram o curso. Nós estamos empolgadas e já estamos pensando no próximo, né, Ruth? É verdade. Qual a sua ideia? Qual é a sua ideia, Ruth, para o próximo? Primeiro final de semana de setembro. Mas qual vai ser o tema? Não aprendi a dizer adeus. Isso aí, filha. Não aprendi a dizer adeus. Vamos aprender juntos, né? Porque no curso, quem faz o nosso curso sabe dos exercícios, das dinâmicas, né? Que a gente não consegue fazer aqui na live junto com vocês, a gente vai fazer, tá? A live vai ficar gravada no meu IGTV, assista, compartilhe, passa para todo mundo, para que a gente possa aí aprender a viver os ciclos da vida cada vez com mais saúde. Isso aí, gente. Um beijo, muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Eu vou deixar salva, vai divulgando para todo mundo, para que as mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo. Beijo!